Então veja bem que aí tem um resumo do que estava acontecendo, o contexto aí, né, a decisão, então por que esse concílio aconteceu. Mas nós vamos passar agora pelo nosso questionário, que nós colocamos à disposição dos irmãos em nosso site, e também você encontra em outros sites. Então vamos passar aí pelo questionário, nós vamos passar falando mais detalhadamente sobre esse concílio de Jerusalém. Vamos ver aí então nosso questionário. A primeira pergunta é para completar dentro do textual. Você só completa aí. Aqui no vídeo você tem as respostas. E lá no site você tem apenas o lugar aí vago, né, para completar. Aqui você obtém as respostas e nós vamos dar as respostas, tanto os lugares para completar, como as respostas verdadeiras das questões, onde você tem várias respostas para dar. Lá no site você encontra o questionário com perguntas sem as respostas. E aqui você vai encontrar só as respostas verdadeiras. Vamos ver então. Dentro do textual, para completar então, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e das relações sexuais ilícitas. Atos 15, 28 e 29. Então esta aí foi a decisão do concílio, que nós vamos passar novamente por ela mais para frente. Vamos ver. Dentro da verdade prática, para completar também, o objetivo de um concílio eclesiástico, convocado sob orientação divina, é preservar a unidade da Igreja no Espírito Santo e conservar a sã doutrina. Então veja bem que aqui nós estamos falando sobre concílio ou convenção convocada dentro de uma orientação de Deus. E ela visa sempre a unidade do corpo de Cristo e a correção para que a doutrina da palavra de Deus seja aplicada, prevaleça sobre ideias humanas. Vamos ver aí a nossa terceira pergunta, dentro da introdução. Por que e por quem foi convocado o primeiro concílio da igreja em Jerusalém? Então, sob as instâncias de Paulo e Barnabé, os apóstolos convocam o concílio de Jerusalém. Então nós vemos aí que foi uma petição de Paulo e Barnabé. Foi uma decisão deles pedir para que se fosse feita então essa reunião, esse concílio, essa convenção para se discutir a respeito então das ideias judaizantes que estavam sendo difundidas no meio da igreja gentílica. E depois para tratar de uma questão então que vinha perturbando os crentes gentios. Deveriam estes também observar os costumes e ritos judaicos? Porque alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Atos 15, 1. Então veja bem, eles diziam claramente que a salvação então não era apenas o arrependimento de pecados, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas dependia dos gentios cumprirem então um ritual da circuncisão que foi dado por Deus para Abraão. E eles deveriam, além disso, cumprir as leis dadas por Moisés, as normas judaicas. Então, com essa exigência, houve aquela divisão. E Paulo e Barnabé então pedem para haver uma reunião em Jerusalém para discutir a respeito disso. Parte número 1, o que é um concílio? Então, pergunta 4. Qual a definição de concílio? Então, originária do vocábulo latino concilium, a palavra concílio significa conselho, assembleia. O concílio, por conseguinte, é uma reunião de representantes da igreja cujo objetivo é deliberar acerca da fé, doutrina, costumes e disciplina eclesiástica. Então aqui nós temos já uma reunião de coisas que acontecem numa convenção. Então agora já não é mais apenas se discutir aí alguma coisa dentro da unidade da igreja e doutrina. Agora, na igreja moderna, o que acontece numa convenção? Então, que assuntos principais são discutidos? Além, é claro, de mudanças de obreiros, né? Muitas vezes
pode acontecer aí até o afastamento de algum obreiro, pode acontecer aí de algum obreiro ser jubilado e tal. Mas os assuntos principais giram em torno então de quê? De fé, doutrina, costumes, né? Disciplina eclesiástica. Então são coisas que acontecem numa convenção, numa reunião da igreja. Ela é convocada e já tem as datas pré-fixadas e elas acontecem para se discutir todos esses assuntos. Número 5. Quais os concílios no Antigo Testamento? Então, o primeiro concílio da Velha Aliança deu-se quando Moisés congregou os anciãos de Israel para declarar-lhes o plano de Deus para libertar os hebreus do Egito. Então, como a palavra concílio é uma reunião para se discutir a respeito de alguma coisa, então aqui é considerada a primeira reunião, aquela reunião que Moisés fez com os hebreus para comunicar a eles que Deus o havia escolhido para libertá-los do Egito. Então, a partir daí, muitos foram os concílios convocados, quer pelos reis, quer pelos profetas, para tratar aí das urgências nacionais e das crises que surgiram ao longo da história de Israel no Antigo Testamento. Exemplo, você pode ver em 2 de Crônicas 34, 29, Esdras 10, 14, Ezequiel 8, 1. Então, sempre que havia necessidade, reunia-se aí, por exemplo, um rei, chamava-se os profetas, chamava-se os sacerdotes, né, e discutiam alguma questão, alguma coisa que estava acontecendo, para se chegar a um denominador comum, se achar uma solução para o problema. Número 6. Quais os concílios do Novo Testamento? Mais especificamente em Atos dos Apóstolos. Então, os apóstolos reuniram-se em 3 ocasiões distintas para decidir sobre pendências na comunidade cristã. A primeira vez para eleger Matias em lugar de Judas Iscariotes e aguardar a chegada do Consolador. A segunda para instituir o diaconato. E a terceira para discutir então as imposições que os judaizantes buscavam impor sobre os cristãos gentios. Então você veja Atos 1, 12 a 26, Atos 6, de 1 a 15, Atos 15, de 6 a 30. Então veja bem, as 3 principais reuniões e convenções da igreja em Atos dos Apóstolos estão registradas aí. A primeira reunião foi então feita para se discutir a respeito da substituição de Judas Iscariotes, que havia se enforcado, a corda arrebentou, ele caiu, cortou a barriga lá, a pedra se derramou tudo no chão, e havia então a necessidade de substituição de Matias. É uma substituição muito discutida, mas pode ser que tenha sido dirigida por Deus, né, orientada por Deus, e decidiram então fazer como se fazia no judaísmo, tirar sorte aí para ver quem era o escolhido de Deus, embora muitos achem que eles não deveriam ter feito aquela reunião e Deus mesmo escolheu quem deveria substituir Matias, que era Paulo, mesmo que Paulo não tivesse visto Jesus humanamente, mas viu depois de ressuscitado, né? Então alguns acreditam que não deveriam ter feito e nem deveria fazer as coisas tirando sorte, porque a igreja não faz isso. A igreja ora, jejua e busca a resposta de Deus, a orientação de Deus. Assim como lá em Antioquia, estavam reunidos ali mestres, né, doutores, estavam reunidos profetas, estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo disse: separa para mim Barnabé e Paulo para uma obra que eu tenho para eles fazerem. Então, no jejum, na oração, o Espírito Santo fala através de um e diz o que ele deseja. Assim deveriam os apóstolos ter buscado, mas eles ainda não entendiam também como é que a igreja ia funcionar, não sabiam ainda quase nada a respeito do Espírito Santo. Então ninguém sabe se está certo ou não, mas a primeira convenção foi feita assim, e foi citada a palavra de Deus, e decidiram escolher então Matias pelo sorteio. Depois, a segunda convenção, ou concílio, foi aquela feita porque estava havendo uma divisão ali na igreja. As viúvas gregas, que falavam grego,
estavam sendo mal atendidas na distribuição dos alimentos, né, das roupas, da ajuda que os apóstolos davam para as pessoas que se convertiam. Então, com essa reclamação, os apóstolos então fizeram a reunião e disseram que eles escolhessem 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e esses homens então serviriam as mesas, ajudariam as pessoas, sem olhar aí cor, raça, né? Todos seriam bem atendidos. E os apóstolos se dedicariam à oração, ao estudo da palavra de Deus. E a terceira reunião, terceira convenção, terceiro concílio aí em Atos dos Apóstolos é essa que nós estamos estudando hoje, para discutir a respeito então da divisão que estava havendo na igreja, os judaizantes querendo então obrigar os gentios a guardarem todas as normas e os preceitos judaicos, principalmente a circuncisão. Vamos ver então parte 2, a importância do concílio de Jerusalém. Número 7, qual a importância do concílio de Jerusalém? Então foi tão importante e vital a igreja de Cristo que dela dependia o futuro do cristianismo. Se os apóstolos houvessem cedido à pressão então dos judaizantes, a religião do Nazareno extinguir-se-ia em mera seita judaica. Então veja bem a importância desse primeiro concílio, dessa primeira convenção aí entre judeus e gentios. O que estava acontecendo?